Olá, tudo bem? Programa História da Gente de novo aí, graças a Deus. Agradecendo muito a Deus por essa rica oportunidade. É rica mesmo, muito rica, milionária. E agradecendo também a Rede Subtelevisão por ser esse canal maravilhoso, esse canal que tem levado até a tua casa aí. Então, você está sentado no sofá assistindo, convida o pessoal para trocar o canal e assistir com a gente. Está na internet? Compartilha esse vídeo, inscreva no canal aí, deixe seus comentários, vai nos enriquecer muito, tá ok? Que Deus te abençoe. Sonhar com o Evangelho e viver o Evangelho é para poucos. E hoje eu quero convidar o meu irmão, Pastor Gilmar, para falar conosco sobre o que é isso aí, sonhar com o Evangelho e ter experiência de quem já viveu lá fora, quem já experimentou o que o mundo dá e quem se converteu para ver o que Cristo dá. E aí, pastor Gilmar, como é que tá? Tudo bem, meu querido? Bacana demais, Cris. E aí, conta um pouquinho da história aí, senhor Gilmar, Bedoche, como é que é? É um prazer estar com você aqui hoje. Fico muito feliz pelo convite. E o Gilmar, o Bedoche, enfim, é um rapaz que vem de uma família de berço evangélico e que passou por todo tipo de situação. Mas em todos os tipos de situações que eu vivi nesse pouco tempo de vida, eu sempre vi a mão de Deus, sempre vi o cuidado de Deus. Então, o fato de estar aqui hoje, eu posso afirmar com toda a certeza que se não fosse a boa mão de Deus, eu não estaria aqui hoje. Você se converteu quando? Como eu disse, cresci num lar evangélico e, como muitos de nós, por meados ali dos 13, 14 anos, eu acabei dando aquela distanciada, aquela saída, né, A perigosa. Para o mundo, para conhecer outras coisas. E essa saída, ela acabou me custando muito caro. Mas Deus foi misericordioso e me trouxe de volta. Então, eu posso dizer que eu retornei logo depois ali já, por volta dos meus 20, 21, 22 anos. Porque mesmo sendo de um lar evangélico, de um lar cristão, isso não é garantia que você é cristão. Então, muita gente acaba tendo uma concepção errada quando fala, é o filho do pastor, é o filho da pastora, ele é pastor ou ele é salvo. Não. É algo bem individual. Cada um de nós vai ter que chegar aquele dia que você tem que tomar essa decisão, ou por Cristo ou pelas coisas de fora. Então, eu posso dizer assim que o meu aceitar, né, a minha conversão se deu ali mesmo aos 21 anos, 22 anos. Foi quando eu tomei essa decisão e tomei ela numa situação e num lugar totalmente inusitado. Engraçado, você tomou a decisão numa idade boa, 21 anos. É a idade que a maioria está morrendo. Quem passa por onde você passou morre nessa idade. Sim. E você estava preso nessa época? Sim, nessa época. A minha conversão, na verdade, ela se deu dentro de um presídio. Dentro de um presídio. Por incrível que pareça, eu me recordo que quando eu estava ali dentro daquele local, tinha um grupo de evangelismo. E aquilo era algo que no tempo eu me apeguei, eu fazia, eu gostava, e era um pessoal que evangelizava da Batista da Lagoinha. Levava uns livretos e aí tinha um estudo, tinha umas provas, a gente enviava, eles corrigiam, aí mandava, né? Punha ali os acertos, punha uma coisa, os meus parabéns, uma coisa bacana, e aquilo me enchia de alegria. Então eu fui evangelizado dentro da divisão de tóxico entorpecente aqui na Amazonas, né? Amazonas, que é uma das avenidas aqui da nossa cidade, de Belo Horizonte. Eu fui evangelizado por evangelistas da Batista da Lagoinha. Tá preso? Como é que é o dia de um preso? Olha, não tem muito
o que fazer, né? Tem duas situações que eu vivi. Uma é o período ali delegacia, é um dos mais terríveis, porque é um espaço reduzido com um convívio de muitos homens. Então, uma coisa apertada, uma coisa realmente difícil de conviver. E tem a segunda parte, que já é, depois do processo, que é a penitenciária, né? Aí já é, muitas vezes, celas individuais, geralmente. E aí, enfrentar um juiz, hein, cara? A gente vai ter... Aí a gente vê lá o livro de Apocalipse, o juiz final. Como é que é enfrentar o juiz, cara? Olha, eu tive essa experiência e eu posso dizer que foi uma experiência muito traumática. Por que traumática? Eu fui julgado e sentenciado pelo, se é que eu posso dizer aqui, o crime, né, do qual eu cometi, pelo fato de eu ter guardado para um amigo meu uma determinada quantidade de entorpecente. Eu fui enquadrado num tráfico de drogas, porque guardar, portar, transportar, vender, se enquadra tudo nesse artigo que é o tráfico. E eu guardei. E por eu ter guardado para essa pessoa, eu fui enquadrado como traficante, num tráfico de drogas naquele tempo. E na hora ali, diante do juiz, na hora do julgamento, você não tem argumentos. Você não tem o que dizer, o que falar. Na verdade, aconteceu algo muito interessante. Por isso que eu digo que foi a mão de Deus sobre a minha vida, porque essa mesma amizade que eu tinha, ela acabou se envolvendo em uma situação muito difícil na comunidade que eu moro. Mas antes que ela se envolvesse, cerca mais ou menos ali de uns 15, 20 dias antes, aconteceu da minha prisão. Eu não entendia muito bem, mas só depois que eu fui entender que Deus, na verdade, estava guardando a minha vida, preservando a minha vida. Aquele ditado, há males que vem para bem, foi o que aconteceu comigo. Hoje eu vejo que Deus colocou a mão dele e falou, olha, eu vou te tirar daí, porque... Não vou te perder. Não vou te perder. Exatamente, foi o que aconteceu. Porque logo depois que aconteceu a prisão, as pessoas que eu andava, os rapazes que eu andava e toda aquela turma, todos eles se foram. Não tem hoje nenhum, ou melhor dizendo, tem hoje eu, que Deus guardou e livrou. Mas todos aqueles já se foram. De maneiras trágicas, todos aqueles já se foram. E você sai da prisão, e como é que foi o acolhimento da igreja contigo? Que é muito importante o jeito que a igreja acolhe o ex-presidiário, né? Como é que foi isso? Sim, sim. Eu tive o privilégio de ser acolhido por um pastor no tempo, né? Ainda lá onde que eu resido, ainda hoje. E esse pastor, ele foi fundamental no meu começo, não só no meu começo de caminhada, como na minha vida no todo. Se hoje eu sou também um pastor, se hoje eu tenho me empenhado e trabalhado pela obra de Deus, graças a esse pastor que me acolheu e que soube conduzir de maneira tão sábia e tão bem um recém-nascido na fé, né? Então, o acolhimento que eu tive foi um acolhimento, assim, fantástico. Ele fez coisas e conduziu de tal maneira que hoje eu paro para pensar e falo, meu Deus, como Deus preparou esse pastor para me ajudar. E o seu ministério pastoral, como é que foi isso aí? O ministério pastoral veio logo depois, né? Porque assim que eu me converti, passou pouquíssimo... Na verdade, eu comecei
a frequentar a igreja, eu ainda estava no regime, né, Semiaberto? no semiaberto, justamente, no semiaberto. E eu comecei a ter aquelas saídas temporárias. Então, quando eu vinha de saída temporária, eu ia para a igreja. O período que eu estava aqui, eu estava na igreja e me firmando na igreja. E foi um período curto, porque logo em seguida eu recebi a condicional. Então aí eu já fiquei de vez na igreja. Na igreja eu comecei como membro, depois passei a ser diácono, depois o pastor me chamou para auxiliá-lo. Auxiliei ele por uns 9 anos, mais ou menos. Fui pastor auxiliar e depois, surgiu a chamada e o propósito do ministério, da parte de Deus. E hoje, presídio, como é que você tem algum trabalho? Pensa alguma coisa para o presídio? Como é que é? Penso para o futuro, não tenho ainda, mas tenho muita vontade de ter um trabalho no presídio. Acredito que até devido ao testemunho, né? O testemunho que eu tenho uma vontade muito grande. E a minha passagem no presídio, eu costumo brincar e falar que quem conhece a história de José é porque não conhece a minha história. Porque eu passei o período do presídio, do encarceramento, mas eu passei de uma maneira tão abençoada e abençoadora, isso parece loucura falar, mas como assim? Ele estava preso e passou esse período de maneira tão abençoada, porque Deus pôs as mãos e conduziu em tudo. Para você ter uma ideia, eu estava no presídio e Deus fez com que o diretor achasse graça em mim e ele falou, olha, eu quero você trabalhando, eu quero você, porque a gente sabe que tem aquela progressão, você trabalha 3 dias e ganha 1 dia de redução de pena, né? E quando ele disse aquilo, como eu estava numa penitenciária agrícola e eu já conhecia o trabalho lá era um trabalho no sol escaldante, colheita de pimenta, os agentes, né, fortemente armados, cachorro, aquela coisa toda. Mas eu falei, eu quero a progressão de regime. Eu falei, não, eu quero. Falei com o diretor de segurança. Falei, não quero trabalhar assim, quero trabalhar. Eu falei, aí, para minha surpresa, ele falou assim, pois então você vai começar. Só que tem uma coisa, eu não quero você com esse uniforme aí que os presos usam. Eu tomei um susto, eu falei, mas como assim? Pensa aí comigo. E aí, ele disse para mim, não, você vai sair para trabalhar, e eu quero você, ele usava esse termo, eu quero você com aquelas becas bonitas. Porque lá dentro do presídio tinha uma igreja montada, era uma tenda. E a gente tinha cultos lá dentro, lá dentro do presídio. Uma pergunta, a igreja andava vazia ou cheia? Ficava cheia. Mas tem uma coisa, é bem definido assim, você é cristão, você é crente. Então os presos têm essa política. Lá tem muito disso. Você está brincando de ser crente ou você é crente? Mas aí, tem. Podia ter esse regime aqui fora, né, rapaz? Uma coisa assim de apertar, né? Podia ter esse regime aqui. Mas aí, aqueles que realmente queriam estavam e ficava cheia. Por incrível que pareça, ficava cheia. Eu me recordo disso, quando ele falou, eu quero você com aquelas becas bem bonitas, aí eu entendi que ele queria que eu usasse as mesmas roupas que eu usava quando eu ia para os cultos. E eu usava muito terno, sapato social e tal. Chegou num ponto tal, quando eu saí para trabalhar, ele me colocou na biblioteca para entregar livros e revistas para os outros presos. Era biblioteca, lanchonete e loja de artesanato. Então era o lugar mais desejado de todos os presos. Os presos queriam trabalhar ali naquele lugar. E ele me colocou ali. Eu lembro que eu saía todo internado, com terno, com todo sapato, tudo bonito, a tal ponto que os presos achavam que eu era advogado.
Eles não achavam que eu era um preso, achavam que eu era advogado. Então, por isso que eu brinco e falo que quem conhece a história de José não conhece a minha, a maneira que Deus pôs as mãos e me guardou. Fantástico, fantástico. E o casamento hoje, hein? Esposa bacana, né? Esposa abençoada. Esposa abençoada. Não, não mereço a esposa que tenho. Que bênção. Uma esposa, uma mulher de Deus, uma mulher abençoada, filhos abençoados, estando na igreja, né? Então, casamento é uma maravilha, só tenho a agradecer a Deus. Você está com a obra para abrir ali na qual bairro mesmo? Aqui, chama Granja Werneck, é um bairro novo. Um bairro novo. Aqui em Belo Horizonte. Ele é bem próximo, ele é bem próximo ali do bairro Padre Miguel. Ele é próximo. Então ali é um bairro novo que está começando e Deus, mais uma vez, ele me favorece. Preparou uma avenida do bairro, uma avenida que tem um nome muito abençoado, chama Avenida dos Milagres, e a gente está construindo Antes da igreja chegar, o milagre já chegou. Uma igreja ali naquele bairro. Eu estou numa expectativa só. A minha alegria é a obra de Deus e nós estamos trabalhando, construindo, né? Luta, muito trabalho, mas estamos firmes ali. Glória a Deus. E já está bem avançado o trabalho? Como é que está? Nós estamos na fase de construção. O que acontece? Praticamente nesse primeiro momento, quem executa os trabalhos sou eu. Eu estou orando a Deus e pedindo a Deus para enviar mais trabalhadores. Mas eu costumo brincar e falar que eu creio muito na palavra de Deus. E há um trecho da palavra que diz que Deus faria com que nós tivéssemos força de 1000 homens. Então eu acredito nisso. Vai embora. E estou lá sozinho, e tijolo, e forma, e concreto, mas a obra tem caminhado. Confesso que tenho orado a Deus por ajuda tanto no sentido de profissionais, de pessoas para ajudar, mas também ajuda no sentido dos próprios materiais, né, que precisa, né? Tijolo, recurso, cimento, areia, tudo deixou isso. Seus contatos aí, né? É necessário. Sim, deixei então do Insta, né? Contatos, hein? Do Insta deixei. E se alguém quiser doar, quiser conhecer lá perto, né? Sim, se alguém quiser ajudar a obra de Deus aí com um tijolo, 2 tijolos, 10 tijolos, um saco de areia, enfim. E vamos usar a fé, o cara vai te dar maravilha. Caminhão fechado de areia. Nossa, maravilha. Usar a fé aí. E eu vou pregar o evangelho. Você já pode preparar para receber um caminhão de cimento lá. Glória a Deus. Caminhão fechado de tijolos. Porque a fé é isso, né, cara? A fé, a gente, às vezes, não piscar e abrir piscar do olho, assim, aconteceu muita coisa por causa da fé. Verdade. Gilmar, no esporte, você também foi esportista, né? Fui. Eu nunca fui um cara bom de futebol. Tenho noção, mas nunca fui bom. Mas, em contrapartida, eu fiz muito tempo capoeira. Fiz mais de 20 anos de capoeira, formei aluno formado, professor, contramestre, dei muita aula. Viajei muito o Brasil com eventos de capoeira. Implantou dentro da igreja também um grupo de capoeira, né? Sim. O grupo de capoeira, como que eu conheci esse grupo? Através dos Atletas de Cristo. Uhum. Né? Alguém me apresentou o jornalzinho no tempo dos Atletas de Cristo e lá tinha um grupo de capoeira cristão da igreja Sara Nossa Terra de Brasília. Uhum. Depois eu ainda conheci um outro grupo de capoeira gospel que chama Valentes de Davi. E esse grupo de capoeira Valentes de Davi é da Batista da Lagoinha. Eu tive lá onde que eles treinam, né? É na rua de trás, eu não sei o nome daquela rua ali, da sede da Lagoinha, Valentes de Davi. E aí eu conheci, com isso eu acabei também criando um grupo de capoeira gospel e acabei implantando na igreja
que eu estava antes, né? Ainda estava com o meu pastor ainda. Acabei implantando esse grupo lá, foi uma bênção. Encheu, o grupo ficou... Tivemos... O grupo era grande, né? Grande, tivemos evento, né, com a entrega dos cordões. Tinha mais de 40 crianças e era uma coisa fantástica. Por quê? Deus me conduziu de maneira que eu tirasse aquela musicalidade mundana e implantasse as histórias da Bíblia, as histórias bíblicas. Então eu passei a ensinar as crianças as histórias bíblicas por meio da música, da musicalidade. E o exercício em si, o esporte em si, é só um esporte. Então é algo maravilhoso, é uma atividade física completa e excelente. Mas o que me deixava mais alegre era ver as crianças cantando as histórias da Bíblia, né? Envolvidas, cantando. Eu me lembro das crianças cantando a travessia do Mar Vermelho. A Bíblia diz que da boca das crianças sai o perfeito louvor. Você imagina 40 crianças cantando Só o Senhor é Deus e outro não há. Era uma coisa linda, né? Fantástica. Foi um período também muito bom. Eu tenho esse projeto, mas agora ele vai ficar para o futuro, para a próxima igreja. O hip hop também faz parte da sua veia, né? Sim, da família já. Eu tenho na família tio que gravou no tempo, gravou, naquele tempo ainda era disco, gravou 2 discos, fez muito sucesso, trabalhou na Rádio Extra. E essa questão do rap, do hip hop, ele é muito forte, né? Tá atrelado. Ele é muito forte. Com isso também a gente tem um grupo de rap gospel, né? Bem bacana. E com a juventude, como é que tem sido sua linguagem com a juventude? Olha, eu tenho uma facilidade muito boa com a juventude. E a linguagem minha com ela é uma linguagem bem atual. E tem que ser atual, né? A gente precisa de cada dia estar se reinventando, né? E de estar acompanhando. Então eu consigo ter esse acesso à juventude e de estar junto. A igreja, na sua maioria, ela acaba sendo composta por esses jovens, mesmo com tempos tão difíceis, né? Difíceis, né? Em que eles são tão atacados, né? A juventude de hoje ela é muito mais, eu posso dizer assim, atacada do que em outros tempos. O avanço, tecnologia, todas as coisas, todos os aparatos, mas ainda assim, eu acredito que até por esse crescer e por essa intensidade de se atacar os jovens, eles estão tendo mais necessidade de Deus. De Deus. Eles buscam mais. Buscam mais a Deus. Porque esses ataques ou todo esse embrolho daí de fora, ele tem um prazo curto. Chega um tempo em que o jovem fala, peraí, é só isso, mas isso é muito vago, é muito vazio, isso não está preenchendo mais. Chega na vida de todos eles isso, não preenche mais. Então eles buscam aquilo que de fato preenche, que é a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, conhecer o seu Criador, né? É essa hora que a gente entra e está ali para anunciar. 1 minuto para você olhar para a câmera e deixar aí um aviso para aqueles que ainda está faltando fé. Para aqueles que faltam fé, para aqueles que estão desacreditados. E você, como um cara vivido aí, que está aí nas comunidades, deixa um recado aí. Olha, o recado que eu tenho a dizer é que Deus em nada mudou. E que se te falta fé, a Bíblia diz que aquele que tem necessidade de fé, que esse peça. Porque Deus, ele dá liberalmente. Então, peça a Deus. Deus está sempre pronto para te ouvir, pronto para te atender, pronto para poder mudar a sua história e a sua vida. Deus em nada mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. Eu quero dizer para você que está em casa que, como diz o pastor Gilmar, Deus não mudou, não saiu do lugar dele. Não espere tempos difíceis sentado. Aproveite os tempos difíceis para se fortalecer e para partir para a guerra
partir para a briga. A vida nossa é uma vida que nós temos que, cada vez mais e mais, não ficar sentado e falando que ela vai acabar, não. Dá sequência. Que Deus te abençoe. O programa História da Gente é assim, cada um tem uma história diferente, cada um tem uma maneira diferente de pensar. Mas nós estamos seguindo um alvo chamado Cristo e não podemos desviar. Quer um culto, quer uma oração? Chama a gente aí, nos siga aí nas redes sociais, compartilhe esse vídeo aí. Estamos juntos. Que o Senhor te abençoe e até o próximo programa.